boa tarde, gente. Vamos dar início à nossa aula de português. Nós vamos falar sobre vozes verbais. O que são vozes? Vozes são atitudes, ou seja, ação do verbo. Tá? Então, as vozes verbais indicam as ações praticadas pelo verbo. Então, eu botei o enunciado da seguinte forma: dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação. O que é agente? Agente é aquele que pratica a ação. Praticou a ação, ele é agente. Sofreu a ação, ele é paciente da ação. Então, são três as formas verbais. São as formas, a forma ativa, que é o sujeito agente, a voz passiva, que é o sujeito paciente, e a voz reflexiva, que é o sujeito tanto agente como paciente. Então, as vozes verbais dizem respeito à relação que se estabelece entre o sujeito, né, do enunciado, e o verbo. Qual a relação que eles têm? Qual a relação que eles produzem? Essa relação ajuda a definir não só o significado do enunciado, mas também o foco e a entonação, como percebemos na frase. Né? Então, vamos explicar um pouquinho da voz ativa. Vamos lá. A voz ativa, quando o sujeito é agente, isto é, quando ele pratica a ação expressa pelo verbo. Aí eu botei a seguinte frase, desculpa. O corretor vende casas. Quem vende casas? O corretor. O corretor, ele praticou a ação de quê? De vender casas. Então, o corretor, ele é o sujeito agente, quando ele pratica a ação, né? E o vende é o verbo transitivo direto. Por que ele é transitivo direto? Porque se ele é transitivo é porque ele precisa de trânsito, ele precisa de complemento. E o que complementou ele foi o quê? Um objeto direto, ok? O objeto direto é tudo aquilo que complementa o verbo. Se ele é direto, ele não tem preposição. Tá? Se tiver preposição, ele é indireto. Já dei isso na aula passada, nas outras aulas. Tá bom? Então, nesse caso, o corretor, sujeito agente. Vende, verbo transitivo direto. O que complementou vende? Casas, né? Casa é um objeto. No caso é direto. Ele é o quê? Ele é paciente. Por que ele é o paciente? Porque é ele que sofreu a ação. Ok? Então, nós temos aqui a voz ativa, quando o sujeito é o agente, ele pratica a ação, tá? E a voz ativa ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica a ação, né? O sujeito é aquele que executa de modo ativo. Então vamos para o próximo. Agora nós vamos para a voz passiva, quando o sujeito ele é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. Aí eu botei a seguinte frase: o trabalho foi feito por ele, né? O trabalho, sujeito paciente. Foi feito, é uma locução verbal, é uma ação de fazer. Por ele, é o agente da passiva. A voz passiva pode ser formada por dois processos, o analítico e o sintético. Mas vamos voltar nessa voz passiva aí ainda. A voz passiva, ao contrário da voz ativa, ela evidencia o sujeito que sofre determinada ação, o chamado sujeito paciente, né? Quem sofreu a ação aqui? Foi o trabalho, né? O trabalho foi feito por ele. Então, quem sofreu a ação? O trabalho. Então, ele é o sujeito paciente. Logo, a voz passiva pode ser usada para evidenciar não o agente, e sim quem está sendo impactado por ela. Quem está sendo impactado por ela? O trabalho. O trabalho que é o sujeito paciente. Ok? Então, agora nós vamos ver. A voz passiva pode ser formada por dois processos, o analítico e o sintético. Então, a voz passiva analítica, presta atenção, constrói-se da seguinte maneira. Nós temos o sujeito paciente, o verbo ser, mais o particípio do verbo principal. O verbo ser sempre terá o verbo ser antes, tá? E o particípio será o verbo principal. O que é o verbo particípio? É a forma nominal do verbo.
né? Que nós temos o particípio, o gerúndio e o infinitivo. Então, na voz passiva analítica, nós usamos o verbo ser mais o particípio do verbo principal. O verbo principal é o verbo que a gente está falando exatamente vamos dizer assim, é o foco do verbo, é o que eu estou falando realmente, né? E o agente da passiva. Aí eu botei assim, casas são vendidas pelo corretor. Casas, está sofrendo ação, né? Então é o sujeito paciente, ok? Então, uma locução verbal, são vendidas, que é o verbo ser, são, e o particípio do verbo principal, vendidas. O verbo principal estará sempre no particípio, ok? Então, casas são vendidas pelo corretor. Casas é o sujeito paciente, aquele que sofreu ação. São vendidas é a locução verbal, que é o verbo ser, né? Na voz passiva analítica, será o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Então, são, verbo ser, vendidas, verbo principal no particípio. Pelo corretor. Pelo corretor é o agente da passiva. Vamos para a próxima. Agora nós vamos para a voz passiva sintética. A voz passiva sintética é muito tranquilo de se ver. Nós temos aí o verbo transitivo direto, vendem. Nós temos a partícula apassivadora e o sujeito paciente. Como que a gente vai saber se está na voz passiva sintética? Constrói-se com o verbo na terceira pessoa, vendem. Tá? Terceira pessoa, eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Então, terceira pessoa. Seguido do pronome. Isso aí é um pronome, né? É um pronome pessoal do caso oblíquo. Nesse caso, nós chamamos de partícula apassivadora. Tá? Aí nós temos a voz passiva sintética. Toda vez que eu passar uma atividade para vocês e vocês perceberem isso daí, que não tem um sujeito, né? E tem a partícula passivadora, ou seja, o pronome oblíquo, vocês já vão logo pensar, é a voz passiva sintética. Ok? Aí agora nós vamos para a voz reflexiva. A voz reflexiva é quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente. Isto é, ele pratica e recebe a ação. Tá? Muitas vezes produzimos enunciados de que o sujeito executa a ação em si mesmo. Ou seja, ele é o sujeito agente por executar a ação. E o sujeito paciente por sofrer a própria ação executada. Nesses casos, ocorre a voz reflexiva. Para que essa ideia fique clara, podemos utilizar o verbo seguido da construção a si mesmo. Isto é, ao próprio sujeito. Por exemplo, ele penteou a si mesmo. Ele se penteou. Né? Então, ele praticou a ação de pentear, né? E penteou a si mesmo. O menino feriu-se. Eu botei esse exemplo aí. O menino, sujeito agente e paciente. O verbo qual é? Feriu. E o ser é o reflexivo. Feriu-se. Feriu-se, eu falo assim, ele feriu-se. Ele cansou-se. Ele cansou-se quer dizer que ele correu e se cansou, né? Agora, o menino feriu-se. Quer dizer o quê? Que ele praticou a ação de se ferir e sofreu ação. Isso nós temos a voz reflexiva. Tá? Por exemplo, se eu boto assim outra frase. O rapaz ouve-se no rádio. Quer dizer o quê? Se ele ouve-se no rádio, quer dizer que ele falou e ele está ouvindo a voz dele. Então, é uma voz reflexiva, porque ele praticou a ação de falar, né? E, ao mesmo tempo, ele se ouviu. Tá? Agora, eu botei aqui também, não confunda o emprego reflexivo do verbo com a noção de reciprocidade. Aí eu botei essa figura aí para vocês darem uma olhada. Os lutadores feriram-se. Se feriram-se um ao outro. Aí eu botei essa imagem aí de um lutador, que eu acho que é o cigano, né? Lutando. Tá um ferindo ao outro. Entenderam? Um batendo no outro. Então, a gente não pode confundir o emprego reflexivo do verbo com a noção de reciprocidade. Nesse caso aí, os lutadores feriram-se, quer dizer que um feriu ao outro. Ok? Pensando nisso, gente, para finalizar, eu quero que vocês façam
os exercícios da página 63 até a página 68, tá? Muito obrigada. Nós vamos corrigir essa matéria e quero que todos façam, tá bom? E desejo para vocês uma feliz Páscoa, tudo de bom. E que a gente volte logo, gente, porque não tá dando para ficar. Nós somos professores, vocês são alunos e nós gostamos de ficar assim, ó, cara a cara, dando aula. Eu prefiro, tá bom? Mas a gente tem que passar por isso. Nós estamos passando por uma situação muito difícil, que é o caso da Covid-19. Né? Eu peço que todos fiquem em casa. Eu não aguento mais ficar em casa, mas eu tenho que ficar para que não haja mais essa proliferação desse vírus. Tá? Uma boa tarde para vocês e obrigada. Faça as atividades e até a próxima aula.